Olá, queridos do YouTube, do Instagram, do TikTok, do Facebook, enfim, a gente está apresentando a vocês aqui mais uma vez, e eu gostaria de deixar registrado, né, os nossos trabalhos, nosso ministério, que não está apenas na música cristã, mas também na literatura. Então a gente lançou em 2019 esse devocional Verdades Antigas para Tempos Novos. É um devocional poético e devocional, ou seja, cada texto ele é aberto com um pequeno poema e depois começa o texto. Então são 44 capítulos devocionais para você meditar, sempre com um poeminho, com uma pitada de poesia, né? E no final, no último capítulo, tem o meu testemunho de vida cristã, meu testemunho de conversão, como é que tudo começou e tal. Por uma espiritualidade que nos cure de nós. Esse devocional fala dos marcos antigos, verdades antigas para tempos novos. Evidentemente a gente fala dos marcos antigos, né? As coisas que nos formaram desde o início, né? Os valores, né? Os princípios divinos, essas verdades antigas que têm norteado a humanidade que caminha com Jesus. Então, verdades antigas para hoje, para tempos novos, os desafios de hoje diante das verdades antigas. A gente vence os desafios de hoje com a fé e com o conhecimento, com as verdades antigas da palavra de Deus dentro do nosso coração. Esse é o propósito do livro, né? E através disso nós somos curados. Quanto maior o conhecimento da palavra e quanto maior intimidade com Deus, mais cura nós vamos tendo nas nossas vidas, né? Cura das nossas almas, cura do nosso coração, cura do nosso ego, enfim, a gente vai sendo tratado por Deus à medida que a gente mergulha nas verdades antigas para este tempo que nós estamos vivendo tão desafiador. E esse aqui falando da Graça para Ansiosos. Graça para Ansiosos, que é um devocional de 40 capítulos. E eu tive experiências com a ansiedade de uma forma muito contínua, né? Com crise de ansiedade muito contínua na minha vida durante um tempo, né? Principalmente de 2005 até 2020. E Deus foi tratando, né? E os princípios que eu coloquei nesse livro são exatamente os princípios que me curaram. Deus usou os princípios que estão nesse livro para curar da ansiedade. Hoje eu não tenho mais crise de ansiedade. Evidentemente que a gente tem que estar sempre se precavendo. É questão da saúde, não é só a espiritualidade que vai nos vacinar, digamos assim, da ansiedade. A ansiedade deve ser tratada também com a saúde, com o cuidado com a saúde, né? Não deixar as vitaminas baixarem demais, né? Cuidar sempre das vitaminas do corpo. A alimentação também é fundamental, né? Aquilo que a gente come pode ser o nosso remédio, como disse o pai da medicina, Hipócrates, né? Seja o teu remédio o teu alimento, seja o teu alimento o teu remédio. Então, aqui, esse livro, a gente aborda a questão científica também. A ciência já decretou aí, né, baseada nos fatos, que 2030 será a depressão será o mal da vez, será a doença número 1 no mundo. Hoje, a OMS já considera que a ansiedade é a doença número 1 do mundo. Então, o propósito do nosso coração é aquilo que Deus fez em nós, né? Aquilo que Deus tratou em nossa vida através da palavra, dos marcos antigos, né? da ciência. A gente está colocando aqui nesse livro para abençoar a sua vida também. Eu sei que tem muita gente precisando e a gente pensou nas pessoas, né? Isso nasceu na pandemia. Quando eu vi aquela situação toda da pandemia, eu fiz o livro Graça para Estressados, né? Que ele foi transformado, ampliado e revisado e se transformou no Graça para Ansiosos, porque a ansiedade é mais abrangente, né? E é uma situação que está mais dentro da nossa realidade do dia a dia. Então esse é o nosso trabalho, nosso ministério se estende também à literatura, assim como se estende a palestras. A gente tem dado palestras em algumas igrejas. Se você quiser, na sua igreja, a gente está disponível também, fazer uma palestra sobre a ansiedade, né? Exatamente sobre esse tema, Graça para Ansiosos. E a gente canta, ministra o louvor e leva o tema para ser palestrado aí na sua igreja para abençoar os irmãos. É um trabalho chamado de Deus mesmo que a gente faz, e os custos são os básicos, né? Custos básicos aí para pagar aí despesas de locomoção, alimentação, e a oferta é que Deus colocar no coração da igreja. A gente está aberto a isso, né? Não estipulamos valores, não estamos aqui para vender nada que Deus nos deu de graça, né? A gente está apenas colocando diante das igrejas como uma colaboração, assim, de forma espontânea, aquilo que Deus colocar no coração das pessoas, né? E da igreja de um modo geral. Enfim, esse é o nosso propósito de vida, né? A gente está aqui para servir, fomos chamados para isso, a exemplo do nosso Mestre Jesus, ok? Então estão aqui os nossos trabalhos para você adquirir. Entre em contato com o nosso telefone e também pode adquirir aí pelo WhatsApp, nós vamos deixar o WhatsApp aí, e também pelo direct, né? E os contatos internos aí da sua rede social. Valeu? Deus abençoe a todos, um abraço.